Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, né? Eu fiz um vídeo aqui, o que fazer quando a esposa não quer que você entre, né? Então, será que é necessário ser casado, por exemplo? Será que é necessário também uma outra pergunta que vai ser respondida aqui agora, entre outras, né? Nós estamos preparados para o apocalipse? Então me acompanha até o final, que isso daqui vai ser um barato, né? Um forte abraço aí a todos o pessoal que colocou os comentários, né? E eu me chamo Luiz Miller, obviamente, né? Sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja inscrito, já sabe, faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Isso mesmo, você que quer dar um passo a mais aí, conheça ali meu site, é luismiller.com.br, tem um monte de material bacana, tem a Escola da Tradição também, lá tem um curso Entenda a Maçonaria, tem meus contatos ali, vamos ficar junto aí, vamos junto nessa jornada de expansão de consciência, isso aí. Então vamos lá, né? Aqui a parada é a seguinte, ó. Primeiro um forte abraço para a Aerografia PB, preto e branco. Como reconhecer um maçom, muito bom esse vídeo aqui, é um vídeo que muito visualizado, né? Como reconhecer um maçom. Então ele colocou a verdade pura. Daí o Kleber Eduardo, ixi, cara, eu não vou conseguir, Renan, desculpe aí se eu falei errado o seu nome, certo? Bom dia, mestre. É necessário ser casado para entrar na maçonaria? Na verdade, não. Vamos responder essa pergunta de uma forma bem ampla, né? O pessoal tem dúvida ainda. Sempre me perguntam, pode ter tatuagem para entrar na maçonaria? Não tem problema, sabe? É preciso ser casado para entrar na maçonaria? Não, necessariamente não é necessário que você seja casado, certo? Lá na minha loja, por exemplo, tem muitos solteiros, né? O pessoal às vezes é mais jovem, não casou ainda, né? Tá entre a faixa lá, vamos pôr assim, né? Entre os 20 e os 30 anos, sabe? Até alguns um pouquinho mais, são solteiros e não tem problema nenhum. Você pode entrar na maçonaria sendo solteiro. O que acontece é o seguinte, que antigamente tinha muita... A maçonaria, de forma geral, ela funciona de forma geral, funciona da seguinte forma, né? Funciona assim, a pessoa, para entrar na maçonaria, tem que estar pelo menos estabelecida, né? Por quê? Porque denota custos, né? Como a gente sempre fala aqui no canal, existem mensalidades a serem pagas, né? Etc, esse tipo de coisa. Para a pessoa entrar na ordem maçônica, dentro do nosso regramento, que é antigo, né? Nessa questão, é preciso que a família, e nesse caso a esposa, né? Libere o cidadão, né? Para entrar na ordem maçônica. Por que isso, né? Porque geralmente as reuniões são à noite, determinados dias da semana, né? As lojas têm os seus horários de funcionamento, sempre à noite, geralmente entre 8, assim um basicão da história, entre 8 às 10, as reuniões acontecem mais ou menos nesse horário. Depois o pessoal sai, às vezes, no próprio local, ou sai para comer uma pizza, ou alguma coisa do tipo, né? Então o cidadão acaba chegando em casa quase meia-noite, no final das contas, né? Então é interessante que a mulher saiba, né? Obviamente que o marido saiu aquele determinado horário, aquele dia que ele está na maçonaria. Então, essa é uma questão, né? Então, mas solteiros também podem entrar, não tem problema nenhum quanto a isso, beleza? Então, respondida a pergunta aqui do Kleber, forte abraço. Rodrigo Irineu, falou e não disse nada, kkkk, foi no vídeo do Demiurgo, escravidão, ilusão e Demiurgo. Aqui a questão é a seguinte, me perdoe aqui, Rodrigo, obrigado pelo comentário, né? Mas me perdoe porque não ter alcançado o seu nível de entendimento, me perdoe, né? Certo? A Giovana, Rebeca, você aqui é fantástico, aqui, ó. Você e seu bobo mestre estão perdidos. E quando viermos resgatar os escolhidos, vamos usar, com Z, né? Forças bélicas de plasma celestial. Uau! Vocês não estão preparados para o que há de vir sobre a Terra. Usaremos máquinas com potências desconhecidas de vocês. Surgirá o Armagedon, com dois Ds, eu até tirei o óculos aqui, com 2 Ds. Todos pagarão pelas blasfêmias contra o poderoso celestial. Estamos próximo. Bom, aqui a gente já vê, né, que
falta um pouquinho até de entendimento, né, na questão do português, na verdade, né, e não consegue concatenar algumas ideias, né. Armagedon, vai vir uma força oculta aí que vai dizimar todos, eu não sei quem que são todos, né. Foi no vídeo porque o maçom usa adesivo nos carros, anéis, né, eu falei a questão de honra, etc, etc, que você não viu, é o vídeo 106, né, eu gosto de pôr sempre as meus, como é que é, os números aqui, certo? Então, totalmente perdido, né, esse comentário, né? Não nada a ver. Quais são as blasfêmias, né? A pessoa não consegue separar, sabe? Criar um pensamento, assim, essa questão é bem complexa, né? Não conseguir fazer um pensamento linear é complexo, primeira coisa, certo? A outra questão envolvida aqui é justamente a falta de pesquisa, né? Onde há blasfêmia, a maçonaria não faz nenhuma blasfêmia contra ninguém, totalmente perdida, né? Ah, aqui, ela é do planeta Clarion, eu sou do planeta, eu sou da Ordem Universal do planeta Clarion, e todas as bases, com Z, fundadas aqui na Terra, estão levando uma raça humana à extinção. Isso, nem vou ler mais nada, entendeu? Não vou perder o tempo meu e de vocês aí com isso aqui, né? Então, irmão, muito bom, muito bom. Fala, mestre, tem uma amiga escoteira que quer saber que quer fazer um trabalho de apresentação na regional escoteira, traçando um paralelo entre a maçonaria e o escotismo, aspectos comuns e tal. Quais os livros e sites que você deve procurar para fazer esse estudo? Gostaria de ver um vídeo sobre as superstições acerca do maçom. Se ganhar um sapato de um irmão, ou se o irmão der 3 voltas em alguém, se alguém morre, deve ser muito engraçado e curioso os que já inventaram. Flávio Borda, obrigado, Flávio. Então, um paralelo, eu desconheço na verdade algum livro que fale, se alguém conhecer aí, maçonaria, um paralelo, que há um trabalho, eu desconheço. Sabe? Pode ser que exista, eu desconheço um trabalho do Baden-Powell, na verdade, né, que criou, né, os escoteiros. Eu fui escoteiro muito tempo, fui lobinho, né, tinha o melhor possível e o sempre alerta. Então, muitos anos da minha juventude, eu participei do movimento escoteiro, muito legal, muito joia, né, foi muito gratificante para mim, certo? Daí o que acontece, na verdade, né, para quem não conhece, né, um movimento assim, até para criança, certo? Muito bacana, eu acho que vale muito a pena, né? E ele foi baseado em alguns preceitos. O Baden-Powell utilizou, eu já falei em alguns vídeos, alguns preceitos da maçonaria, certo? Que é a questão da ordem, a disciplina, a hierarquia que existe, era muito bacana, assim. Então eu recomendo, né, tanto os escoteiros quanto para jovens, homens, no caso, demolês, certo? Que daí eles têm as separações dele, tem a tábua redonda, né? Bem cedinho, né? Você procure a ordem demolei, caso você queira entender um pouquinho mais essa questão, que é muito interessante para essa nossa juventude. As meninas têm as filhas de Jó, né? O Betel, existem as ordens paramaçônicas, o Gobi tem tem também uma ordem mista lá para jovens também, muito interessante, é a PJ, né? Então é muito interessante, procure isso daí na sua cidade. Geralmente em quase todas as cidades possui, né? O escoteiro, o ordem demolei, o filho de Jó, a PJ do Gobi, né? Que é uma ordem paramaçônica juvenil, então muito interessante. Com relação a outra pergunta do Flávio aqui, pode fazer eu gostaria de um vídeo sobre as superstições acerca do maçom. Então existe um monte, né? Existe umas pancadas de superstições, né? Primeiro que aquela que é mais conhecida, que o maçom vendeu sua alma pro diabo. Essa aqui que você falou que o cara dá 3 voltas em alguém e esse cara morre. Pô, que perigo, hein, meu? Na verdade não é assim, né? Todos nós somos homens, todos nós que fazemos parte da maçonaria, por ser uma ordem fechada, com o contexto iniciático, né? Se você não entende o contexto, dê uma viajada aqui nos nos vídeos do canal, certo? Para você conhecer todo o que envolve essa questão do aspecto iniciático, do que se trata a maçonaria, certo? Mas é uma questão um pouco mais restrita, fechada. Existem critérios para as pessoas entrarem dentro da ordem que geralmente o povo não entende, né? Porque existem critérios, então a população não tem chance de saber o que acontece. Não tem nenhum mistério nisso daí, sabe? Sempre é falado, a questão iniciática, que é o
ponto fundamental no meu ponto de vista da ordem maçônica, né, que traz a questão da transmissão, sabe, a questão da liberdade de pensamento que a ordem fomenta que as pessoas tenham, né? Pô, pense, a ordem fomenta pensar, então é muito bacana nesse aspecto, tem que se levar em consideração esse tipo de coisa. Bom, gente, tem muita coisa aqui, né? Falar de superstições aí, sabe? Por exemplo, que o cara vai ficar perto de um maçom, vai ficar rico. Não, isso não existe. A maçonaria é um trabalho íntimo, vamos supor, né? E pessoal, sabe? É um caminhar para as pessoas evoluírem, certo? Então trabalha sobre si mesmo, certo? O primeiro passo, que é um passo dificílimo, que vai levar a vida inteira, e concomitante a isso, certo? Ou depois de um determinado estágio de evolução, a pessoa começa a desenvolver o altruísmo, ou seja, deixa toda a sua questão de personalidade, de ego de lado e começa a trabalhar em prol da sociedade. Então o caminho é esse, sabe? Então, nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, são poucos alguns comentários aqui, um abraço aqui para todo mundo, que é a paz do grande arquiteto. Então, o KD, para mim vale mesmo você votar homem de Deus de verdade. Então, aqui ó, mistura aqui outros comentários, é uma loucura esse negócio, né, para quem não conhece, certo? Mas então é isso, eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram e tirando essas dúvidas aí do pessoal. No mais, uma excelente semana para você, um fortíssimo e grande abraço.